Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputados financiam contratos de entidade de karatê com indícios de sobrepreço milionário. O grupo recebeu 18 milhões de reais em emendas da Alesp desde 2023 e a reportagem estimou um excesso de ao menos 1,7 milhão de reais. E aqui também nos informa que o ministro Flávio Dino suspende manobra do Congresso para ressuscitar emendas canceladas. Sobre os Estados Unidos, aqui diz que o governo Trump usa uma linguagem racista em publicações sobre imigração, dizem especialistas. Inclusive, também temos aqui uma outra matéria dizendo que Trump deve expandir repressão à imigração no próximo ano, em 2026. Também mais outro destaque para os Estados Unidos, aqui diz que o país norte-americano tenta interceptar terceira embarcação perto da Venezuela. E sobre o judiciário, Mulher de Moraes defende gigantes da saúde e educação em ações no Supremo. Também temos aí um próximo assunto sobre o Rio de Janeiro. Programa de Segurança do Rio de Janeiro, ampliado por Bacelar, vira centro de indicações políticas. E falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui no carrossel de imagens desta segunda-feira uma foto que vai falar sobre as qualidades das praias. A água do mar do Leblon, na zona sul do Rio, melhora após uma década com classificação entre ruim e péssima, de acordo com o levantamento da Folha de São Paulo. E Corinthians campeão. Corinthians volta a superar o Vasco em uma decisão no Maracanã e fatura tetra da Copa do Brasil. E ainda falando sobre mais futebol, Memphis, que foi o autor do segundo gol da vitória, festeja segundo título no ano e diz que ninguém acreditava no clube. E além também dessa Copa do Brasil, aqui nos diz que o holandês também venceu o Paulista. Agora outros destaques, temos aqui uma entrevista desta segunda-feira com a diretora da OMS. Ela afirma que sem prevenção, nenhum país suportará o tsunami de câncer que virá. A executiva defende a adoção urgente de medidas e critica a tolerância ao tabaco. Temos também outros assuntos. Superdroga veterinária gera uma crise inédita de abstinência e redefine epidemia lá nos Estados Unidos. E essa superdroga provoca colapsos, delírios e também o risco de morte após o efeito. Outro assunto também de hoje é sobre negócios. O CEO da Vivo afirma que desafio é o cliente ter um celular com 5G. E falando ainda sobre esportes, temos aqui um destaque para a Copa do Brasil. Magoado com deboches, Dorival contrariou família ao aceitar o convite para o Corinthians. Inclusive, Memphis Depay afirmou o seguinte contra a diretoria do Corinthians: deixem o clube em paz. Outros assuntos também de hoje. Apoiadores da direita pedem boicote a Havaianas após o comercial com a atriz Fernanda Torres. Isso porque a atriz afirmou o seguinte na campanha publicitária: não quero que você comece 2026 com o pé direito. E falando sobre cultura, com as produções Ainda Estou Aqui e Agente Secreto, 2025 foi ano próspero no cinema. Longas-metragens brasileiros acumularam indicações além de prêmios aí pelo mundo. Já na sessão Pare para Ler de hoje, é uma matéria da editoria de ciência. Aqui diz que pedaços de pele revelam prática de tatuagem na antiga Núbia. A descoberta mostra desde, na verdade, pelo menos o ano de 350 a.C., povos da região onde hoje é o Sudão tinham o costume de marcar a pele, e essa prática pode ter aumentado com a fé cristã. No caderno Todas, temos aqui
para a violência. Um destaque para este assunto: filha do maior abusador da Igreja da Inglaterra fala sobre como foi descobrir a verdade. Falando agora sobre a economia, fundos sustentáveis e ETFs são boas ações de investimentos verdes, dizem os especialistas. Também temos aqui uma chamada de capa: Mercosul negocia com outros países enquanto aguarda acordo comercial com a União Europeia. O bloco sul-americano discute tratados com Japão, Reino Unido, Índia, Indonésia e o Canadá. Sobre a Previdência, INSS muda a regra de bloqueio do crédito consignado para a aposentadoria. O Instituto passa a bloquear todos os meses benefícios para a contratação do crédito. E briga sobre imposto de renda nos dividendos vai parar na Justiça. As empresas aceleram a distribuição de lucros acumulados até o mês de setembro. Já falando sobre política, candidato do MBL a presidente fica em segundo lugar entre os mais jovens em pesquisa. O Renan Santos marca 18,6% entre eleitores de 16 a 24 anos, empate com Flávio Bolsonaro. Também temos aqui alguns destaques no caderno do cotidiano. São Paulo deve receber mais de 45 milhões de turistas neste ano, 20% a mais que em 2024. Também temos aqui outros assuntos. Polícia prende suspeito de estar envolvido na morte de 3 operários em Salvador, lá na Bahia. E no interior de São Paulo, 3 pessoas morrem em incêndio em Piracicaba. Nos próximos assuntos, temos aqui um destaque para a Austrália. O premier do país australiano é vaiado em homenagem às vítimas do ataque de Sydney. Esse evento teve discursos de lideranças judaicas, autoridades e um forte esquema policial. Falando sobre a guerra da Ucrânia, general russo é morto em explosão de carro-bomba em Moscou, capital do país. O chefe de treinamento do exército saía de estacionamento quando o veículo explodiu. E mais um assunto para os Estados Unidos, aqui diz que o governo Trump apaga fotos do caso Epstein, incluindo uma do presidente, e depois a restaura. Agora, falando sobre saúde, temos aqui um destaque para este fim de ano, Natal. Cardiologistas alertam para os riscos de infarto no fim de ano. Calor e excessos nas ceias cria condições para problemas cardíacos. Já no caderno de ciência, temos aqui um destaque: planta japonesa imita cheiro de formigas para atrair polinizadores. Agora, temos aqui um destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Esta imagem destaque está na editoria de esportes e diz que Corinthians bate o Vasco e leva o tetra da Copa do Brasil. Com desempenho eficiente e gols de Yuri Alberto e Depay, a equipe paulista faz 2-1 no Maracanã lotado e conquista pela 4ª vez a competição. Já a manchete de hoje é um assunto da editoria de economia. Inadimplência recorde alcança 8,7 milhões de empresas no país. Total das dívidas vai a 204,8 bilhões de reais, de acordo com pesquisa. Aqui diz que uma pesquisa da Serasa Experian mostra que a inadimplência afetou 8,7 milhões de companhias brasileiras em outubro, que é um recorde da série histórica iniciada em março de 2016, totalizando 204,8 bilhões em dívidas. E do total de empresas com algum tipo de compromisso vencido e não pago, 54,9% eram no setor de serviços, seguido por comércio, representando aí 33%, e indústria com 8%. E já o valor médio da dívida ficou em cerca de 23 milhões
de reais. E segundo a economista Camila, da Serasa Experian, a desaceleração na concessão de crédito tem limitado a capacidade das empresas de renegociar dívidas e reorganizar suas obrigações financeiras, aumentando a pressão sobre o caixa. E a economista Camila afirma o seguinte: as micro, pequenas e médias empresas sentem mais rapidamente os impactos dos juros altos e das incertezas do cenário internacional. Também temos aqui um assunto que estados do Sudeste puxam o resultado. São mais de 4,6 milhões de CNPJs com algum débito e dívidas judiciais também têm alta. Agora falando sobre o judiciário brasileiro, esta matéria nos informa que em 2026 o Supremo Tribunal Federal deverá julgar a validade das emendas impositivas. O ministro Flávio Dino tem dado indícios de que a Corte deve discutir no ano que vem a constitucionalidade dos repasses de pagamento obrigatório aos parlamentares. E ainda temos outro assunto, que Flávio Dino barra volta de orçamento secreto. O ministro suspendeu ontem a autorização para a liquidação de restos a pagar inscritos a partir de 2019. Falando sobre insegurança pública, Beco do Batman, um dos símbolos da Vila Madalena, lá em São Paulo, vira um point de assalto. Moradores relatam alta de crimes à mão armada. E a secretaria diz que Polícia Militar reforçou presença e atuação no bairro. Falando agora sobre a atenção aqui na América Latina, pequenos países do Caribe apoiam o cerco de Trump contra a Venezuela. Outro destaque, agora falando sobre Brasil, nos ministérios públicos, 80% das mulheres recebem menos que os homens. E Estados Unidos tentam interceptar terceiro petroleiro ligado à Venezuela. E sobre essa corrida armamentista que diz que a Europa entra na onda dos novos gastos militares. E por último, temos aqui um assunto, ainda no caderno do Estado de São Paulo, sobre streaming, no caderno de cultura. Série resgata terror de Pennywise. It, Bem-vindos a Derry, tem aprovação de Stephen King, pai do maligno palhaço. E ele viu tudo, afirmam os criadores. Agora, na capa do jornal O Globo desta segunda-feira, temos aqui esta imagem que fala sobre o campeão da Copa do Brasil. Corinthians bate o Vasco e chega ao Tetra. Aqui nos diz que o Vasco lutou, a torcida fez uma linda festa no Maracanã, mas o clube sucumbiu diante de um Corinthians mais eficiente montado para contra-atacar. E o Timão abriu o placar, viu o Cruz Maltino buscar o empate ainda no primeiro tempo, mas garantiu a vitória e seu quarto título da Copa do Brasil no segundo tempo com um gol de Memphis Depay. Inclusive, o Carlos Eduardo Mansur escreve o seguinte no caderno de esportes do jornal o Globo: Cruz Maltino viu sua gente fazer um espetáculo do seu real tamanho. Agora, a manchete de hoje é mais uma vez sobre a economia. Despesas do governo crescem 5% acima da inflação, o dobro do permitido pelo arcabouço. Aumento de exceções à regra fiscal viabilizou o avanço de gastos públicos acima do limite. Prestes a iniciar o último ano do atual mandato, o governo Lula tem crescido anualmente as despesas públicas, em média em 5% acima da inflação. E esse percentual é o dobro do limite do arcabouço fiscal, que é uma regra adotada desde 2024, que prevê que os dispêndios devem ter a alta real de no máximo 2,5% ao ano. E para os analistas, isso é reflexo do aumento de exceções à regra fiscal. E entre as maiores altas estão gastos com precatórios, emendas, Bolsa Família e Fundeb.
E a Fazenda diz que o objetivo do arcabouço não é congelar o gasto e que exceções foram herdadas do governo anterior ou resultados aí de fatos imprevisíveis. Outros assuntos, agora ainda falando sobre economia, Paes vê forças ocultas por mudança na política que atraiu voos ao Galeão. O prefeito Eduardo Paes disse que forças ocultas agem contra o Rio após a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, se reunir com empresas aéreas para elevar o limite de passageiros no Santos Dumont. E a restrição atraiu voos ao Galeão. Também temos aqui outros destaques falando sobre o Rio de Janeiro. A operação para a retomada de territórios no Rio começa no primeiro trimestre de 2026. O governo do Rio deve enviar hoje ao Supremo o plano de reocupação de áreas tomadas pelo crime. Essas ações começarão em 2026 por favelas da Zona Sudoeste, onde o Comando Vermelho tenta estabelecer um cinturão de domínio territorial. Temos também outros assuntos. Estados Unidos ampliam a ação contra navios que transportam petróleo da Venezuela. Mais 2 petroleiros foram alvo no fim de semana da Guarda Costeira Americana, que apreendeu um deles. Embora a embarcação não estivesse sob sanções, aqui diz que o governo chavista taxou essa ação de pirataria. E falando sobre emendas ao orçamento, aqui diz que Dino suspende manobra do Congresso. O ministro derrubou o dispositivo que retomava emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023, inclusive as canceladas. E para Dino, a medida tenta reabrir espaço para a execução de recursos do antigo orçamento secreto, que é considerado institucional. Outros assuntos também sobre política. Messias vive dilema entre a AGU e afagos ao Senado. Indicado para o Supremo Tribunal Federal, o ministro da AGU precisa defender o governo em temas que confrontam o Congresso. E médicos tentarão atenuar soluços de Bolsonaro. Equipe quer aproveitar a internação do ex-presidente após a cirurgia de hérnia para uma intervenção que reduza crises de soluço. Também temos outro assunto internacional de hoje, aqui diz que a economia fraca fará Trump focar em lei e ordem. Com o Congresso em jogo em novembro, o presidente dos Estados Unidos buscará, em 2026, demonstrar força, de acordo com os analistas. Também temos aqui dados preocupantes, dizendo que o Brasil teve 590 mil abusos infantis online em um ano. O órgão dos Estados Unidos levantou dados em 2024 e, segundo o Ministério da Justiça, atualmente já são por dia 2,5 mil denúncias de abusos infantis no ambiente virtual. E por último, temos aqui um destaque sobre o Rio de Janeiro, roteiro pelos anos de chumbo. Placas no Rio identificarão lugares ligados à repressão política, como o quartel do Exército na Tijuca, onde Rubens Paiva foi torturado e morto na ditadura militar. E o ex-deputado é homenageado com um busto no local, como a gente vê aqui nesta imagem em destaque na capa do jornal O Globo de hoje. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui, no alto da capa, um destaque para o esporte, um pôster aí do campeão. Timão faz a festa do Tetra na Copa do Brasil. Diante de mais de 67 mil espectadores no Maracanã, o Corinthians levantou seu 4º troféu da Copa do Brasil após vencer o Vasco por 2-1. No segundo jogo da finalíssima, além da taça e de 77 milhões de reais em premiação, o time paulista garantiu vaga na Libertadores do ano que vem. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do campeão e Nuno Moreira descontou. E foi a 4ª conquista do técnico Dorival Júnior
no torneio. Também temos aqui outro assunto para a economia, que o concurso da Mega Sena da Virada vai pagar o maior prêmio da história das loterias do Brasil, com R$ 1 bilhão. E o sorteio é no próximo dia 31 de dezembro. Temos aqui no Caderno de Cidades a seguinte matéria: medo e prejuízo rondam as ruínas de Brasília. Aqui nos diz que, espalhadas pela capital, edificações abandonadas ou que sequer foram concluídas se transformam em pontos de insegurança e também de proliferação de doenças. Entre elas, temos o exemplo da Torre Palace e um templo islâmico. E não há consenso entre especialistas se o recém-aprovado plano de ordenamento urbano vai ajudar a resolver este problema. Aqui nos informa que o governo local foca em revitalização, fiscalização e policiamento. E quase 2,2 mil autuações foram emitidas a proprietários de áreas abandonadas de janeiro a novembro deste ano. Também em cidades, temos aqui o destaque que agressor de mulher na Asa Norte vai a Papuda. A Justiça converteu em preventiva a prisão de Rafael Silva Lima, que tem 19 anos, que foi preso por estuprar e espancar uma mulher de 47 anos, sob o pilotes de um bloco da 411 Norte. Esse criminoso passou por uma audiência de custódia e, felizmente, a vítima já apresentou sinais de melhora após esse espancamento. E um assunto internacional, na capa do Correio Brasiliense de hoje, diz que a Venezuela divide o Mercosul. 6 países com governo de direita fazem documento contra Maduro em defesa da mudança de regime em Caracas. Brasil e Uruguai se recusam a assiná-lo. E falando aí sobre Maduro, aqui diz que ele acusa Estados Unidos de pirataria. Enquanto a guarda costeira americana perseguia o petroleiro Bela 1, perto da costa da Venezuela, o chavista prometia aprofundar a revolução. E mudando um pouco de assunto, falando agora sobre política, temos aqui um destaque dizendo que a inteligência artificial é um risco na eleição. A demora do Congresso em regulamentar o uso da inteligência artificial para as eleições de 2026 pode levar o TSE a estabelecer as regras. E a medida tende a causar atritos entre o Legislativo e o Judiciário. Também temos aqui outros assuntos sobre a corrida por presentes nas feiras. Milhares de consumidores passaram domingo nas feiras dos goianos, lá em Taguatinga, e também dos importados, às vésperas do Natal. E os centros de compra vão funcionar até às 18 horas do dia 24 de dezembro. E por último, temos aqui um destaque no Caderno de Versão em Arte do Correio Brasiliense, A Grandeza de Clara. Renata Jambeiro homenageia Clara Nunes em um show para arrecadar donativos hoje, no Clube do Choro. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, desta manhã, de segunda-feira, temos aqui estes 2 destaques no alto da capa. O primeiro fala que a filósofa Lúcia Helena Galvão aborda sobre o autoconhecimento, vaidade e moralidade. Também sobre esportes. Dupla de ataque decide, Corinthians vence o Vasco e é campeão da Copa do Brasil. Também temos aqui uma reportagem. Preços de itens da ceia de fim de ano variam até 446% em supermercados. E esse é o caso do amendoim sem pele, torrado e salgado. Levantamento feito pelo Procon Fortaleza em parceria com o Povo mostra que, ao todo, 9 produtos relacionados às datas apresentam uma variação acima de 100%. Também na política, cerca de 1.600 ações migrarão para a nova vara do meio ambiente. Já em cidades, temos aqui o assunto que Cabeça de Santo é instalada e Caridade vive uma expectativa
de estímulo à fé e também ao turismo. Na economia, a ANEEL propõe mudanças para aliviar tarifas na conta de luz no Norte e Nordeste. Sobre política, o governo Eumano terá trocas com saída de secretários para a eleição de 2026. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui um assunto sobre reflorestamento, dizendo que a empresa Ri.Green é a primeira do setor a fazer o desembolso integral de recursos do Fundo Clima, diz Gustavo Zeno. Também outros assuntos, partidos e ONGs apelam ao Supremo para adiar vigência da lei de Mato Grosso que retira incentivos fiscais de signatárias do acordo. Também temos aqui outro assunto sobre o que os CEOs fazem para relaxar. E André Felicíssimo, da P&G, coleciona personagens dos quadrinhos. Já a manchete de hoje vai abordar sobre as contas públicas. Aqui diz que estatais devem pagar 52 bilhões de reais de dividendos no ano e ajudar o governo a atingir meta fiscal. O valor é 27% inferior aos 72 bilhões de reais distribuídos em 2024, mas montante é essencial para o cumprimento do alvo de resultado primário de 2025. Também temos aqui uma matéria que os Estados Unidos voltam a interceptar petroleiro perto da Venezuela. Mas o petroleiro foi alvo da guarda costeira dos Estados Unidos em águas internacionais perto da Venezuela. O navio ainda estava sendo perseguido em alto mar e não tinha sido abordado pelas autoridades americanas até a noite de ontem. Chamado de Bela 1, o navio-tanque estava a caminho da Venezuela para carregar petróleo e não transportava nenhuma carga, de acordo com uma das autoridades e dados de rastreamento de embarcações. E as autoridades americanas obtiveram o mandado de apreensão de um juiz federal, o que lhes permitiria tomar posse do navio, disseram 2 funcionários. E o mandado foi solicitado devido ao envolvimento anterior do Bela 1 no comércio de petróleo iraniano e não por suas ligações com a Venezuela. E a Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários. Também temos aqui outro destaque sobre o aeroporto Santos Dumont. Aumento de voos afetaria o Galeão. E controle de prisões desafia as autoridades. Aqui diz que o sistema prisional está no centro da crise de segurança pública no nosso país. As prisões foram berço das facções criminosas e têm servido para a interiorização do crime organizado no país, afirmam as autoridades e especialistas. Abre aspas, é necessário investimento no sistema prisional como um todo para o poder público retomar o controle dessas unidades. Fecha aspas, é o que afirma Samira Bueno, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Também temos aqui outras aspas, desta vez do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele diz o seguinte: o crime organizado é um fenômeno novo, não se compara com a criminalidade que havia no passado e, por isso, tem que ser enfrentado com instrumentos novos em vários níveis, não só com operações policiais. E ele defende um aporte substancialmente mais elevado de recursos novos no setor. E Dino suspende trecho de PL que reativa emendas. O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu um trecho de um projeto aprovado pelo Congresso na semana passada que permitiria o pagamento de emendas parlamentares que não foram liquidadas. O artigo suspenso liberava restos a pagar não processados e cancelados a partir de 2019, autorizando a sua liquidação até o fim de 2026. Esse texto aprovado atingiria as emendas de relator, que ficaram conhecidas como parte do orçamento secreto e foram declaradas inconstitucionais pelo STF em 2022 por falta de transparência.
E Dino atendeu a pedido de deputados do PSOL e da Rede Sustentabilidade. Já sobre o marketing, temos aqui as aspas de Felipe Cohen, que é diretor de marketing do Magazine Luiza. Ele afirmou o seguinte: as marcas mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem integrar os mundos físico e digital, oferecendo continuidade de experiência e liberdade de escolha ao consumidor. Ele também complementa dizendo, durante a sua entrevista ao Valor Econômico, que a loja precisa oferecer algo que o digital não entrega plenamente, que é a experiência sensorial e o contato humano. E ainda no Valor Econômico, clientes buscam planos de saúde mais simples. Com reajustes médios de 25% por ano e mudanças regulatórias que permitiram maior inclusão de tratamentos, os planos de saúde atingiram níveis muito elevados de preços. E aqui nos explica que, nesse cenário, os consumidores passaram a migrar para convênios médicos com coberturas menores, mesmo que pagando quase o mesmo valor. E hoje, os produtos mais comercializados são aqueles com abrangência nacional, internação em enfermaria, mais coparticipação e menos reembolso. E nos últimos 2 anos, o segmento ganhou mais 2,1 milhões de usuários, sendo que a maior parte optou por convênios mais simples. E sobre política do Valor Econômico, temos aqui a matéria, na verdade é uma entrevista. Lewandowski muda de ideia e passa a defender criação do Ministério da Segurança Pública. Em entrevista ao Valor Econômico, o ministro da Justiça não deu certeza, no entanto, sobre a permanência no governo. E questionado sobre qual ministério assumiria, ele brincou dizendo o seguinte: vou ser ministro dos meus netos. Também temos aqui o próximo assunto em destaque. Lula busca melhorar diálogo com Alcolumbre e Mota, diz Randolph. O líder do governo no Congresso critica a atuação de Jacques Wagner no PL da dosimetria e reclama de reação de Gleisi Hoffmann. E sobre o orçamento secreto, Dino suspende manobra para retomar emendas. O ministro do Supremo Tribunal Federal barra proposta que ressuscitaria orçamento secreto no Congresso. Inclusive, temos aqui um texto de Bruno Caraza. Ele escreve o seguinte ao Valor Econômico: silêncios que gritam no caso do contrato milionário. Código de ética no judiciário é necessário, mas não devemos nos esquecer de quem está do outro lado no balcão. Também falando sobre a agenda de política, Gustavo Feliciano assume Ministério do Turismo. O Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e foi indicado para o cargo pelo União Brasil. E sobre a ditadura militar, temos aqui a notícia que a Justiça mantém indenização de Dilma por tortura na ditadura em R$400 mil. E ela também receberá reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, considerando o salário médio para cargo ocupado antes da prisão. E falando sobre as fraudes no INSS, Everton diz que planilha apreendida pela Polícia Federal em operação sobre desvios no INSS é de escritório de contabilidade. O senador afirmou ser leviano e totalmente desproporcional relacionar o seu nome ao esquema em entrevista na última sexta-feira. E falando sobre o resultado da pesquisa Genial Quest, 51% são contra dificultar processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse tema foi motivo de crise entre os poderes neste mês. E a decisão de Gilmar Mendes forçou o Senado a desengavetar um projeto que altera a legislação. E ainda sobre política, temos também outro assunto: que dívida cresce
mesmo com maior superávit em 10 anos. Os efeitos sobre a economia já são conhecidos, juros mais altos e também um crescimento menor. E Dino suspende trecho de projeto do Congresso que ressuscita emendas do orçamento secreto. O texto aprovado na semana passada envolveu acordo de lideranças do governo e foi enviado para a sanção presidencial. Também temos mais um assunto para a política. Aqui diz que o Congresso se reaproxima do governo e desloca crise para o judiciário após as operações. A relação do governo com a gestão de Hugo Mota viveu momentos conturbados ao longo do ano. Aqui nos diz que o governo Lula fez movimentos de reaproximação com o Congresso após semanas de conflitos e espera que o recesso apazigue de vez a relação, enquanto a tensão entre os parlamentares se desloca agora para o judiciário, com seguidas operações policiais contra congressistas e também a iminência de julgamentos polêmicos, como que questiona a impositividade das emendas ao orçamento. Também temos aqui a fala de Lula. Ele afirma que comércio intrarregional na América do Sul está muito aquém do seu potencial. Segundo ele, esse intercâmbio responde por apenas 15% do fluxo comercial da região, enquanto na Ásia e na Europa representa cerca de 60%. Também temos aqui mais um destaque para a fala de Lula. Ele afirma que o Brasil acertou as contas com o passado ao condenar envolvidos na tentativa de golpe de Estado. E o petista disse ainda que enfraquecer as instituições significa abrir espaço para o crime organizado e que a segurança pública é um direito do cidadão e um dever do Estado, independentemente de ideologia. E adiamento do acordo Mercosul-União Europeia é frustrante para a indústria, diz CNI. A expectativa era de que o tratado fosse assinado no último sábado, dia 20, durante uma cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, mas a ausência de consenso entre os países europeus adiou a conclusão do acordo após 25 anos de negociações. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui um destaque para o orçamento. Despesas totais crescem 5% ao ano, acima da inflação no governo Lula. Precatórios, emendas, Bolsa Família e Fundeb entre as maiores altas. Aqui diz o seguinte: entrando no último ano deste mandato, o governo do presidente Lula tem na trajetória dos gastos um dos flancos mais criticados pelo mercado financeiro e pela oposição. Com foco na recomposição de receitas, o time do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu impor o arcabouço fiscal, regra em vigor desde 2024, que limita a alta real das despesas a 2,5% ao ano. E ainda que tenha conseguido desacelerar o ritmo do gasto em relação ao primeiro ano da atual gestão, o saldo mostra que a despesa total cresceu em média 5% ao ano, acima da inflação nos quase 3 anos de gestão Lula. E as seções originais, como transferências a estados e municípios, Fundeb, que é o dinheiro aí para a educação, e créditos extraordinários, como o caso do Rio Grande do Sul, somaram-se a outras para driblar o limite, como as regras de precatórios, que são dívidas judiciais para as quais não cabe recurso, e a recente retirada de parte dos recursos para a defesa e temporários de saúde e educação. E também na política, temos aqui uma análise do jornal Globo que diz o seguinte: candidatura de Flávio provoca imbróglio na direita para 2026,
e é potencial para fogo amigo. Estratégia do clã Bolsonaro inibe a migração em massa do contingente dos 100 candidatos. Aqui nos diz o seguinte: era o ensaio sobre a lucidez de Saramago. A cegueira do ensaio anterior se espraia sobre o processo eleitoral, aumentando de maneira expressiva o contingente de eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto. E foi o que aconteceu em agosto de 2018. Apesar de preso, Lula gerou ruído ao registrar sua candidatura à presidência da República, chegando a 39% das intenções de voto e liderando a disputa. E sem o petista, quase um terço do eleitorado, que é cerca de 28%, se mostrava sim candidato, que é um patamar que superava a taxa do primeiro colocado, Jair Bolsonaro, então, no PSL, com 22%. E agora, falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para o fim do monopólio do crime. Reocupação de favelas, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, começa no início de 2026. O plano do governo prevê ação integrada em Muzema, Rio das Pedras e Gardênia Azul para conter o avanço do crime e recuperar serviços. Aqui nos explica que a reocupação territorial, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da chamada DPF das favelas, deve começar no primeiro trimestre do próximo ano. Entre os principais objetivos da intervenção estão retirar das mãos do crime o monopólio da oferta de serviços básicos, conter a expansão do Comando Vermelho, recuperar a cidadania dos moradores e promover o desenvolvimento social e urbano nas comunidades. Inclusive, nesta segunda, a Secretaria de Segurança Pública enviará um documento à Corte explicando o plano de reocupação territorial e os motivos que levaram o governo a escolher Muzema, Rio das Pedras e Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, como ponto inicial da ação. E a proposta se baseia em princípios aplicados no projeto de Medellín, lá na Colômbia, e busca de se diferenciar de outras iniciativas já testadas no Rio de Janeiro, como as unidades de polícia pacificadora, que são as UPPs, e o programa Cidade Integrada. E aqui ainda nos diz que, de acordo com o secretário Vitor César dos Santos, a principal diferença da reocupação atual em relação a projetos anteriores é a integração entre governo federal, estado e prefeitura. E aqui o secretário diz o seguinte: esse plano não é um projeto do estado ou do governo, é o cumprimento de uma determinação judicial com prestação de contas, indicadores e responsabilização. E há, de fato, uma proposta de integração com planejamento, previsibilidade, metas e objetivos a serem alcançados. E aqui também nos explica que outro diferencial apontado pelo secretário é a participação da comunidade, não apenas na apresentação de demandas específicas do território, mas também na avaliação do processo. Por meio de pesquisas de percepção periódicas e a atuação dos conselhos comunitários de segurança, o governo estadual vai medir o grau de satisfação dos moradores e o percentual da população sob domínio armado. E também serão avaliados o número de atendimentos em serviços essenciais e a execução dos projetos previstos. Também temos aqui outros assuntos, falando aqui sobre o judiciário. Suspensão de Jabuti, que ressuscita 1,9 bilhão de reais em emendas parlamentares, é novo embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino considerou que essa medida tenta reabrir espaço
para execução de recursos do antigo orçamento secreto. Essa matéria informa o seguinte: em mais um embate com o Congresso, o ministro Flávio Dino, do Supremo, suspendeu ontem o jabuti, que é um item estranho ao texto, incluindo em projeto aprovado na madrugada de quarta, que ressuscita emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023, inclusive canceladas. Técnicos do Senado estimam que o montante seja de cerca de 1,9 bilhão. E o magistrado considerou que essa medida tenta reabrir espaço para a execução de recursos do antigo orçamento secreto, considerado inconstitucional pela Corte por falta de transparência e critérios objetivos. E o artigo foi incluído pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, ele que é do partido PP de Paraíba, do projeto que reduz em 10% as renúncias fiscais. E essa proposta ainda aguarda sanção ou veto do presidente Lula, mas Dino se antecipou. Na decisão liminar, ele sustentou que restos a pagar regularmente cancelados deixam de existir no plano jurídico e que sua revalidação equivale, na prática, à criação de uma nova autorização de gastos sem respaldo em lei orçamentária vigente. E ainda, para o ministro, o expediente viola o princípio da anulidade orçamentária, rompe a lógica do sistema constitucional das finanças públicas e compromete a segurança jurídica ao tornar imprevisível o encerramento das obrigações do Estado. E Dino escreveu o seguinte: cuida-se de ressuscitar modalidade de emenda cuja própria existência foi reputada inconstitucional. Não é demais lembrar que o contexto em que se insere a proposição legislativa é marcado por graves dificuldades fiscais que impõem a todos os poderes da República o dever constitucional de colaborar ativamente para a preservação do equilíbrio fiscal. E falando sobre o controle do orçamento, também temos aqui essas seguintes informações: que a decisão do ministro amplia o debate que se arrasta há pelo menos 2 anos entre o Judiciário e o Congresso em torno do controle do orçamento da União. E aqui, além de considerar o orçamento secreto inconstitucional, a Corte tem cobrado transparência e aumentado a fiscalização sobre as emendas parlamentares, com autorização inclusive de operações da Polícia Federal. E o relator do projeto na Câmara disse que o artigo foi inserido a pedido do Executivo para preservar restos a pagar, sobretudo de obras em andamento ou paralisadas. E Aguinaldo Ribeiro afirmou o seguinte: eu atendi a uma demanda do governo que foi pedida ao Congresso ao inserir esse dispositivo, para não se perder esse espaço orçamentário. Aqui também nos informa que no Senado a proposta teve como relator o líder do governo no Congresso, que é o Randolph Rodrigues. Entre parlamentares, a decisão de Dino foi recebida com surpresa e interpretada como um movimento que contraria uma articulação conduzida pelo próprio Executivo. Outro assunto também na política, aqui diz que em campanha ao Supremo Tribunal Federal, Messias vive dilemas na AGU com temas que confrontam o Senado e desagradam a Corte. Posicionamento podem acirrar ainda mais os ânimos no momento em que ele precisa de votos dos parlamentares para chegar à cúpula do Judiciário. Aqui diz que, enquanto ganha tempo para articular sua aprovação ao Supremo Tribunal Federal, com o cancelamento da sabatina no Senado, Jorge Messias, na condição de advogado-geral da União, tomará decisões sobre temas que poderão colocá-lo em confronto com interesses do Congresso e também da própria Corte, acirrando ainda mais os ânimos, no momento em que precisa de votos dos senadores para chegar à cúpula do Judiciário.
E a gestão petista avalia, por exemplo, recorrer ao Supremo para questionar parte da derrubada dos vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Dos 63 vetos, 56 foram revertidos e a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, já afirmou que o governo avalia judicializar este tema. Aqui também nos explica que, na prática, no entanto, ainda não há um consenso no entorno presidencial. O Palácio do Planalto calcula o impacto político de ir ao Supremo contra uma decisão do Congresso quando o governo enfrenta crises simultâneas no Senado e na Câmara. De acordo com os auxiliares de Lula, a decisão será jurídica e política, levando em conta o nível da tensão com os congressistas. E falando sobre insegurança jurídica, cabe à Advocacia Geral da União, de Messias, formalizar a ação no Supremo se o presidente optar por este caminho. E o governo teme que alguns dos vetos derrubados gerem insegurança jurídica em empreendedores. E o Planalto, no entanto, deve esperar para ver quais pontos devem ser judicializados por parte dos políticos e ONGs ambientais. E procurado, Messias não se manifestou sobre este assunto. Aqui também nos diz que um dos pontos que o governo pode levar ao STF é a derrubada do veto no item que abre caminho para diferentes tipos de licenças por município ou estado, o que levaria a interpretações e exigências distintas para uma autorização. O Executivo defende uma regra nacional para evitar disputa por investimentos entre as unidades da federação. E sob Messias, a AGU se manifestou a respeito de outra bola dividida, a liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, determinando que somente a Procuradoria-Geral da República podia pedir impeachment de ministros da Corte. E antes de decidir, Gilmar solicitou um posicionamento da AGU, porém não houve. E em meio à polêmica com o Senado, que considerou a liminar uma invasão de competência, Messias decidiu se posicionar contra o despacho, pedindo que o ministro reconsiderasse a posição, fazendo um gesto à casa. E ao negar o pedido da AGU e reafirmar o posicionamento, o magistrado lembrou que Messias demorou a se manifestar. E, posteriormente, Gilmar levou em consideração o pedido do Senado e suspendeu parcialmente a decisão. Em outro episódio, a AGU foi criticada pelo ministro Flávio Dino, do STF, por, segundo ele, ter feito um acordo constrangedor em um caso que foi julgado pelo plenário. E aqui nos diz que os aliados de Messias admitem que qualquer decisão que tensione conflitos institucionais pode respingar negativamente nas articulações do ministro para chegar à cúpula do judiciário. E em outra frente, a AGU criou um grupo de trabalho para coordenar as providências de responsabilização civil e administrativa por irregularidades identificadas na execução de emendas parlamentares. Essa medida, como aqui nos explica, atende a uma decisão de Dino no processo que discute regras de transparência para os repasses. E por determinação do ministro, a AGU terá que atuar pela devolução aos cofres públicos do que foi indevidamente aplicado, obras e serviços defeituosos, desvios em proveitos pessoais, gastos em entidades idôneas, superfaturamento, dentre outros exemplos. E as exigências de Dino sobre as emendas têm causado uma irritação em parlamentares, que consideram haver uma intromissão nas prerrogativas do Congresso. E esse incômodo já respingou no próprio Messias, pois parte dos senadores tem medo de que ele possa agir como seu antigo colega da Esplanada, caso chegue ao Supremo Tribunal Federal.
Outro assunto ainda falando sobre a política brasileira que diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro pode ter um passaporte de apátrida, pode retornar ao Brasil? E entenda a situação atual do ex-deputado. De acordo com a ONU, apátridas são pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. Aqui nos diz que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi cassado na última quinta, afirmou que vai buscar um passaporte de apátrida para continuar nos Estados Unidos. Lembrando que ele perdeu o mandato de parlamentar por ultrapassar o limite de faltas. E de acordo com o ex-parlamentar, há uma ordem para que as embaixadas brasileiras não emitam passaporte para ele, que avalia obter um documento de apátrida. Ele afirmou o seguinte, em entrevista ao SBT News: assim que eu perder meu mandato, dentro de 30 ou 60 dias, tenho que devolver meu passaporte diplomático. Vou ficar sem passaporte brasileiro, mas já adianto que estou vacinado. Isso não me impediria de fazer outras saídas internacionais, porque tenho outros meios para fazê-lo, ou quem sabe até correr atrás de um passaporte de apátrida. Vamos ver como isso acontece. E, de acordo com a agência ONU para Refugiados, apátridas são pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. E a agência explicou o seguinte: a apátrida ocorre por várias razões, como discriminação contra minorias na legislação nacional, falha em reconhecer todos os residentes do país como cidadãos quando este país se torna independente, e conflitos também de leis entre países. E aqui informa que o documento não se aplicaria ao ex-parlamentar, já que ele não perdeu a sua cidadania brasileira. Ele pode, inclusive, voltar ao Brasil, e fontes do Itamaraty disseram ao Estadão que bastaria Eduardo ir ao consulado ou embaixada brasileira pedir uma autorização para retornar ao país natal. E Eduardo Bolsonaro teve o seu mandato declarado vago por um ato administrativo da Câmara, com base no artigo 55 da Constituição, em razão do acúmulo de faltas às sessões deliberativas. E essa decisão afirma que o deputado perdeu o cargo por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa a terça parte das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados, o que autoriza a cassação automática por ato administrativo. E aqui nos diz que trata-se de uma sanção interna do Legislativo voltada à conduta funcional do deputado, que não implica por si só a suspensão ou perda dos direitos políticos. E assim, Eduardo preserva a elegibilidade e, em tese, pode disputar eleições futuras, desde que não haja outra condenação ou enquadramento que o torne inelegível. E o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está fora do país há meses e é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por tentar coagir o Poder Judiciário e ter articulado nos Estados Unidos sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros da Corte. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto, fala sobre esportes. Entre o campo e o caixa, Vasco terá 2026 decisivo. Também temos aqui na área da cultura, Selton Mello estreia no cinema americano em Anaconda e se prepara para a direção. Outro destaque agora falando sobre saúde, emoções positivas não são apenas enfeite de Natal. Aqui nos informa que são forma concreta de prevenção de doenças. E uma outra imagem fala sobre memória, dizendo que Rio de Janeiro terá placas para identificar locais de tortura e repressão da ditadura militar. Já um próximo assunto na editoria internacional, um general russo morre em atentado à bomba contra carro em Moscou.
Também temos aqui uma história. Delegado baleado em mega operação no Alemão relembra resgate, amputação e diz que sobreviveu por um milagre. Ferido por um tiro de fuzil na perna durante uma das ações mais violentas da história do Rio de Janeiro, Bernardo Leal passou por 9 cirurgias, ficou 47 dias internado e agora inicia a etapa da reabilitação. E essa entrevista com ele foi exibida no Fantástico de ontem, como aqui a gente vê a imagem de Bernardo. Já mudando de assunto, temos aqui a próxima matéria também no site do Globo, fala sobre negócios. Polo Industrial de São Paulo entra na rota do metrô e empresários congelam investimento. Pátio de 3 pode ser erguido na Avenida Henry Ford. A associação calcula que até 60 empresas seriam afetadas e o governo diz que o projeto ainda está em elaboração. Também falando sobre as perspectivas para 2026, insatisfação geral com economia nos Estados Unidos levará Trump a focar em lei e ordem, prevêem os analistas. O presidente terá teste nas urnas em novembro do ano que vem, com a renovação da Câmara e de parte também do Senado, e pesquisas trazem más notícias ao republicano. E falando aí sobre uma polêmica comercial da Havaianas com Fernanda Torres, gera reação de políticos de direita. Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira enxergaram um suposto viés ideológico na propaganda. Aqui diz que o novo comercial da Havaianas, que foi estrelado pela atriz Fernanda Torres, gerou polêmica com políticos brasileiros de direita. Nessa propaganda, a atriz afirma aos espectadores que não deseja que eles comecem o próximo ano com o pé direito. O jogo de palavras com a conhecida expressão popular significou, para Eduardo e Nicolas, entre outros, uma indireta ao espectro político da direita. E depois dessa divulgação do comercial, os políticos de direita pediram boicote à marca. E caçado por ultrapassar o limite de faltas na Câmara dos Deputados, o ex-parlamentar Eduardo jogou um par de chinelos no lixo para mostrar aos seguidores a indignação com essa propaganda. E pelas redes, o filho do ex-presidente disse que vai começar o ano com o pé direito, mas não será de Havaianas. E aqui temos as aspas de Eduardo. Ele afirma o seguinte: eu achava que isso aqui era um símbolo nacional. Já vi muito gringo com essa bandeirinha do Brasil no pé. Só que eu me enganei. Disse Eduardo antes de qualificar a Fernanda como alguém declaradamente de esquerda. Já Nicolas fez um trocadilho com o slogan da marca. Havaianas, nem todo mundo agora vai usar, escreveu o deputado federal em suas redes sociais. Agora, mudando de assunto, temos aqui mais um destaque para a saúde com foco em alimentação. Os 4 tipos de chá que ajudam a produzir colágeno e combater as rugas da face. Também temos aqui sobre o rei de copas. Dorival fatura tetra da Copa do Brasil e supera momento ruim após a seleção. E a semana começa com máxima de 36 graus e previsão de ventos fortes, isso para o Rio de Janeiro. Também temos aqui um destaque na editoria de Economia, tabela do Imposto de Renda 2026. Faixas, alíquotas e quando começa a valer. Nova tabela do Imposto de Renda 2026 entra em vigor em 1º de janeiro. Confira as novas faixas de isenção até 5 mil e o que muda também para quem ganha acima desse valor. E mais uma vez para a economia, temos aqui um destaque para a guerra comercial. China impõe tarifas de até 43% a importações de laticínios da União Europeia após investigação
Produtos afetados incluem queijos frescos e processados de creme. Exportações do bloco este ano tiveram como principais destinos Estados Unidos, Reino Unido e Japão. No próximo assunto também, Brasil tem mais de 500 mil de denúncias de abuso sexual infantil online em um ano. Dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas mostram que foram 593 mil relatos em 2024, o que dá uma média de um caso por minuto. Aqui na matéria informa que o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é referência na proteção à infância nos Estados Unidos, revelou que o Brasil teve 593 mil denúncias de exploração e abuso sexual infantil online em 2024, que é a média de um caso por minuto. E os dados constam em um relatório da organização publicado neste mês. E a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Lilian Sintra de Mello, afirmou o seguinte: no final de 2024, a média era de 1,6 mil denúncias por dia. Hoje, em conversas com a Polícia Federal, já sabemos que isso aumentou para 2,5 mil. É um acréscimo relevante. Como a gente consegue observar aqui nesses países com mais denúncias, e o Brasil está em 7º lugar. E o primeiro lugar está para a Índia. E aqui também nos explica neste infográfico sobre as preocupações no mundo. Alguns tipos de crimes online registraram altas taxas de crescimento. Entre elas estão deepfake com inteligência artificial, que é, no caso, utilizar imagens de crianças reais em imagens falsas, sexualizadas. O outro tipo de crime online é o extremismo violento online, que são grupos que incentivam crianças a cometerem crimes ou se ferirem, como automutilação. E o terceiro crime online é o aliciamento, adultos que identificam e coagem crianças a praticarem atos sexuais ilegais. E a legislação nos Estados Unidos obriga provedores de internet sediados no país a reportar ao canal de denúncias qualquer suspeita de material de abuso, aliciamento ou tráfico sexual de crianças em suas plataformas e servidores. No ano passado, a instituição recebeu 20,5 milhões de denúncias do tipo no mundo inteiro e juntas elas somam quase 63 milhões de arquivos entre vídeos, imagens e também outros formatos. Além disso, identificaram 51 mil casos envolvendo crianças em situação de perigo iminente. Outro destaque, também no site do Jornal o Globo desta segunda-feira, temos aqui o colunista Lauro Jardim escreve o seguinte na área de política: o encontro de Flávio Bolsonaro e André Esteves. E Paes diz que forças ocultas agem para alterar política que atraiu voos para o Galeão. Em postagem em rede social, o prefeito questiona a revisão do limite de passageiros no Santos Dumont. Ministro de Portos e Aeroportos afirma que qualquer alteração só deve ocorrer no último trimestre de 2026. E discussão entre piloto da Emirates e controlador aéreo em Nova York é divulgada. Áudio de pouso no JFK mostra o piloto pedindo mais clareza e profissionalismo nas instruções. E Copacabana Palace passou a ser um personagem de vale tudo e ultrapassou o nicho do luxo, afirma o executivo. O diretor-geral conta que o cliente pediu para ficar na suíte de Odete Roitman para ver final da vilã com amigos. Hotel chega a 2026 com alta nas reservas e como mais importante aí desse grupo.
Também na economia, temos aqui a seguinte matéria: venda de seminovos dispara com preço maior do carro zero e trabalho por aplicativo. Segmento de usados deve bater recorde este ano e eles já são 5 vezes mais comprados que veículos novos. Temos também aqui outro assunto sobre IPVA 2026. Veja o calendário completo conforme o final da placa e não perca também um prazo. Também temos aqui um destaque: síndico do edifício Copan morre aos 86 anos em São Paulo. O Afonso Celso Prazeres de Oliveira, morador deste edifício desde o ano de 1963, estava internado desde 15 de dezembro por pneumonia e insuficiência respiratória. Outros assuntos em destaque na editoria do Rio de Janeiro: homem que perseguia Isis Valverde sabia detalhes da rotina da atriz e obteve o endereço dela graças a um detetive particular. Reportagem do Fantástico revela que o perseguidor burlou a segurança de condomínio e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. E o colunista Anselmo Góes escreve o seguinte: pela primeira vez na história, Conlurb faz plano de demissão voluntária. E esse plano tem adesão de mais de 1.000 funcionários. Outros assuntos, temos aqui para o mapa do crime: Icaraí é o segundo bairro com mais roubos de celular em Niterói. O aumento foi de 255%, mas esses números são bem inferiores aos registrados em áreas do Rio, como Botafogo, de características semelhantes. Funcionários das viações Real e Vila Isabel fazem paralisação. Até às 10 horas da manhã, pelo menos 14 linhas permaneciam sem circular com a greve nas empresas. Falando agora sobre cultura e entretenimento: vilã em sequência de Avatar, neta de Charlie Chaplin, diz que chegou a fugir do sobrenome. Segundo ela, sentiu uma vergonha. Já na área da saúde, a luz natural pode ajudar pessoas com diabetes a melhorar os níveis de açúcar no sangue, revela um novo estudo. Também temos aqui outro assunto para o álcool. A Associação Americana do Coração ressuscita a teoria de que beber moderadamente pode ser bom para a saúde. Relatório da Associação Americana do Coração contradiz estudos recentes e as próprias diretrizes do grupo, que concluíram que qualquer quantidade de álcool é prejudicial. Também temos aqui um assunto na saúde: pretende adotar ou comprar um pet no Natal? Questionário ajuda a avaliar se está pronto para isso. As perguntas foram elaboradas por ONG para promover a posse responsável e diminuir aí o número de abandonos no começo deste ano. Também temos aqui na área da saúde o tipo de magnésio que pode ajudar a reparar os músculos e os ossos. Especialistas revelam os efeitos positivos do citrato de magnésio na função intestinal, tecidos, ossos e também no sistema nervoso. Sobre futebol, com o título do Corinthians na Copa do Brasil, veja como ficarão potes do sorteio da Libertadores. Fase de grupos da competição começará no dia 7 de abril e o sorteio acontecerá no dia 18 de março. E medalhista olímpico esquiva Falcão, capota carro, mas sai ileso. Ele afirma que foi um livramento na minha vida. Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, na Rodovia do Sol, lá no Espírito Santo. E o Esquiva Falcão, que é o nome do esportista, é este aqui que está na imagem. Ao lado, a gente pode ver aí o seu carro capotado e felizmente saiu ileso.
Também temos aqui os próximos assuntos, sobre negócios e finanças, sobre uma torre gigante, 1.000 metros de altura e 160 andares. Veja como será o arranha-céu que a Arábia Saudita planeja erguer. Projeto da Torre de Jeddah pretende superar o Califa e se tornar símbolo de uma nova estratégia econômica e urbana do país. Também temos aqui outro assunto, Lego da construção. Brasil ao cubo quer dominar o Minha Casa, Minha Vida. Também temos mais uns assuntos para investimento, contenções geopolíticas na Venezuela, ouro e prata atingem máxima histórica. Apostas em novos cortes de juros nos Estados Unidos também contribuíram para a alta dos metais. E depois dos ETFs de ações, agora é a vez dos de renda fixa crescerem no Brasil. E aqui está a pergunta na matéria: eles valem a pena? Analistas e gestores indicam investir nesses produtos no próximo ano para aproveitar os juros altos e os custos menores, principalmente as vantagens tributárias. Mas aqui traz uma atenção. Eles são mais arriscados que a compra direta dos papéis e nem todos são vantajosos para pagar menos impostos. Na editoria internacional, ainda do jornal Globo, o governo Netanyahu avança com um projeto de lei que prevê controle político sobre investigações do atentado de 7 de outubro. O projeto aprovado por ministros inclui influência direta do executivo na composição e no mandato da comissão que investigará o ataque do Hamas. E ataque antissemita em Praia de Sydney foi planejado por meses e autores tiveram treinamento tático. É o que afirmam as autoridades. Pai e filho, os pai e filho acusados de matar as 15 pessoas na praia teriam feito exercícios em campo e viagem de reconhecimento prévio do local do ataque. Também temos mais outros assuntos para o Oriente Médio. Imagens de satélite mostram que Israel manteve rotina de demolições em Gaza, apesar de cessar fogo. Reportagem mostra que centenas de prédios em áreas controladas pelos israelenses foram demolidos, incluindo estruturas relativamente intactas. Outro assunto também é para a América Latina. El Salvador condena membros de gangue apenas que chegam a 1.000 anos de prisão. As sentenças ocorrem em meio à controversa guerra contra as gangues de Bukele, marcada por denúncias de abusos e falta de transparência. E antes de darmos continuidade agora com os destaques no site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo e retornaremos em breve. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, Com o peixinho torrado, né? e não para, Acaba, chega a salivar. Edifica a besta com a beleza natural. Da serra ao sertão e também ao litoral. Terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso,
O governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses e vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade. Porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Dando continuidade, agora no site do Correio Brasiliense desta segunda-feira, temos aqui um primeiro destaque para a urbanização. Esqueletos da capital federal. Ruínas de prédios geram insegurança e prejuízos. E falando aí sobre essa corrida eleitoral aqui no nosso país, a inteligência artificial pode gerar novo embate entre os poderes nas eleições. Sem regras definidas, o uso da IA na eleição no próximo ano deve acirrar os ânimos entre legislativo e judiciário. E PGR afirma: perícia sobre tornozeleira de Bolsonaro é irrelevante. O Paulo Gonet afirma que, com a condenação e o cumprimento da pena, a apuração perde efeito jurídico. E nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro critica cancelamento de passaporte. Ele teve o passaporte diplomático cancelado e afirmou que o objetivo é impedi-lo de permanecer no exterior. Também temos aqui um assunto, um destaque. Alexandre Ramagem prepara curso online após cassação. Diz mulher. Segundo Rebeca, a iniciativa surge diante da impossibilidade de receber doações diretas. E ela afirmou o seguinte: em razão do bloqueio das nossas contas no Brasil, não temos neste momento meios diretos de receber contribuições. E essa informação foi divulgada na última quinta, dia 18 de dezembro, pela esposa do ex-deputado, a advogada Rebeca Ramagem, em uma nota publicada nas redes sociais. Falando agora sobre o bloco econômico, parte do Mercosul se opõe à Venezuela. 6 dos 13 países integrantes do grupo assinaram um comunicado contra as ações do governo de Nicolás Maduro. Sobre o meio ambiente, a ajuda da grama na luta contra a crise climática. Técnica americana descobre como calcular especificamente a poluição por dióxido de carbono vinda de combustíveis fósseis a partir de amostras de gramados urbanos. O método permite medição muito mais localizada. E sobre Natal, luzes colorem as noites da cidade. Aqui diz que em quadras residenciais e comerciais, a comunidade de Brasília se junta para trazer movimento e beleza com enfeites natalinos que fazem brilhar os olhos de quem transita pelas cidades durante a noite. E mais uma vez para a polêmica, campanha da Havaianas com Fernanda Torres é alvo de críticas. E sobre essa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, ampliado o cerco naval ao regime de Nicolás Maduro. Também nos Estados Unidos, como postar um simples meme pode arruinar sua viagem de férias. Aqui nos informa que os Estados Unidos não são os únicos a adotar esse tipo de vigilância nas redes sociais. E cada vez mais os países monitoram a atividade de viajantes pelas redes. Também temos aqui na Inglaterra,
o relato da filha do maior abusador da igreja na Inglaterra. Ela afirma que o pai escapou de suspeitas porque era admirado por muitas pessoas. Sobre as eleições ainda do próximo ano, qual o futuro fenômeno Michele Bolsonaro? Como uma primeira-dama discreta chegou a uma posição de liderança na direita brasileira? Conheça o passado e o futuro de Michele e entenda o papel que ela pode ter em 2026. Também temos aqui os próximos assuntos. Incertezas podem desacelerar o PIB em 2026. E os disquetes esquecidos de Stephen Hawking. Também em cidades, temos aqui alguns principais destaques de hoje aqui no Correio. Incêndio atinge veículos perto da orla da Ponte JK e mobiliza bombeiros. Um homem é preso com arsenal de munições e drogas em São Sebastião. E é acusado de estuprar e espancar mulher sob Pilotes tem prisão preventiva decretada. E menino de 10 anos, esfaqueado, recebe alta. Também temos outros assuntos que colisão entre carreta e 2 carros interdita faixas no Lago Norte. E mudando de assunto, temos um destaque também para o emprego. Agências têm vagas de ladrilheiro com salário de R$3,2 mil. E sobre o direito do consumidor de hoje, panetones e chocotones meramente ilustrativos. Saiba o que fazer. Aqui diz que as festas de fim de ano trazem a mesa farta e os panetones e chocotones não ficam de fora. Mas, e se o recheio for uma frustração? Aqui conta que o Código de Defesa do Consumidor garante que as empresas cumpram o prometido. E saiba também como identificar as propagandas enganosas. E ainda outros assuntos, Detran reforça a operação em comércio, amplia horários. Na área da saúde, solidariedade que corre nas veias. Fim de ano é tempo de doar sangue. O Dia Nacional do Doador de Sangue transforma números em histórias de sobrevivência, gratidão e recomeço. Aqui nos diz que as festas de final de ano e férias contribuem para a queda das ações de sangue no Distrito Federal. Os tipos B negativo, AB negativo e A negativo são os que estão com estoque mais baixo. Outros destaques sobre negócios, como o 13º impulsiona o empreendedorismo. Também temos aqui sobre política, alguns principais destaques no Correio Brasiliense. Temos aqui esta matéria que diz o seguinte: menos política e mais harmonia em aplicativo de mensagem. Quando o assunto é política, a maioria prefere o silêncio para manter a paz familiar. E os debates mais acalorados são feitos em grupos segmentados. Temos também mais um destaque sobre o orçamento secreto, dizendo que Dino suspende item que ressuscita pagamento de emendas. E de acordo com a pesquisa do Genial Quest, 49% dos brasileiros acreditam que Flávio vai sim manter a candidatura. Também temos uma entrevista exclusiva com Mauro Vieira, ele que é o chanceler brasileiro. Ele afirma o seguinte: defendemos a nossa soberania. O Mauro Vieira destacou o pulso firme no país contra os ataques golpistas e também a repercussão mundial. Ele ressaltou as tratativas do governo com a gestão de Donald Trump com impacto para o mercado. E sobre uma investigação de mineração, o ministro Dias Toffoli manda soltar presos. O grupo criminoso usava empresas de fachada e servidores públicos para explorar minério de ferro sem licença. E esses foram os principais destaques nos sites de notícias dos principais jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e, mais uma vez, faço aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência.